Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Está no ar, a partir de agora, o programa Panorama Jurídico. E você pode participar através dos telefones e pelas redes sociais que já estão aí no seu vídeo. Faleceu na madrugada da segunda-feira, 17 desse mês de julho, aos 67 anos, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, o professor Sebastião Marcelice Gomes. Nós, amigos do diretor, recebemos com muita tristeza a notícia de seu falecimento. Muito mais que um profissional competente, era uma pessoa generosa, prestativa, íntegra e ética. Vamos sentir muito a sua falta. Pessoalmente, tive a oportunidade de conviver com ele. Inclusive, já estávamos com uma entrevista agendada para esse mês de julho, aqui no programa Panorama Jurídico. Ele me mandou um WhatsApp confirmando a sua presença. Permitam-me ler a confirmação da entrevista. Isso foi no dia 20/6 de 2017, às 8h27 da manhã, quando ele mandou essa mensagem pelo WhatsApp. Abre aspas. Bom dia, meu querido amigo. Estou em débito com você. Vou ter a honra de participar do seu maravilhoso programa. No entanto, durante esse final de mês de junho, estou participando ativamente da transição da reitoria, juntamente com a reitora. São reuniões, inaugurações e algumas viagens para o interior. Me comprometo com um amigo, no início de julho, ficar à sua disposição. Grande abraço, Sebastião Marcelice. Fecha aspas. Ele trabalhava na Faculdade de Direito da UFAM, há 27 anos, também trabalhou na Advocacia Geral da União, onde se aposentou. Ele era graduado em Direito e Geografia, mestre em Direito Ambiental, doutor em Biotecnologia, com vistas às questões agroflorestais. Teremos muita saudade, mas temos certeza que sua presença ficará em nossos corações. Vamos a um breve intervalo e retornaremos em seguida com a entrevista da semana. Não saia daí. Vem aí, Hexatlon. 2 times vão ficar frente a frente e só a vitória interessa. Mas nesse jogo, vencer não é suficiente. Resistir é também um desafio. Os competidores do Hexatlon não usarão somente a sua força, mas também suas melhores habilidades para ficar no reality mais difícil da TV. Se você tem a força, se você tem a inteligência, se você tem a coragem, inscreva-se agora. Vante.com.br/Hexatlon. Estamos de volta com o programa Panorama Jurídico. E como já anunciamos no bloco anterior, começa agora a entrevista da semana. E o nosso entrevistado de hoje, com muita honra, é o jurista Jocil Moraes Filho. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, pós-graduando em Direito do Estado e em Direito Corporativo e Compliance. Bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença aqui no Panorama Jurídico. Bom dia, doutor Eliezer. É com grande prazer que nós recebemos o convite. E eu gostaria de acrescentar a essa apresentação o fato de que eu fui seu aluno também de Direito do Trabalho, que só aumenta a responsabilidade daquilo que eu vou dizer aqui. E é com muita honra que estamos aqui para falar sobre o tema. Não precisa se preocupar com isso. Nós vamos crescendo todos juntos, né? Isso é muito legal.
Professor, a Lei 13.467 foi aprovada no mês de julho agora pelo presidente Michel Temer. Essa lei, ela trata da reforma trabalhista, como o senhor bem sabe, e nós estamos querendo que o senhor dê um esclarecimento melhor sobre vários aspectos dessa lei. Quais são as suas primeiras impressões sobre esta lei? Doutor Eliezer, as primeiras impressões que nos saltam são, acho que, a impressão que deixou para a sociedade de uma maneira geral. O texto e o contexto em que foi aprovada essa reforma são extremamente polêmicos. Nós temos um presidente acusado já por corrupção, boa parte do Poder Legislativo sendo alvo de investigações. Acusa-se o Congresso de não ter buscado os atores do direito do trabalho, juízes, advogados, trabalhadores, sindicatos, de participarem do debate, a velocidade com que foi aprovada o texto, a pouca discussão, principalmente o período curto de vacatio legis. Então, tudo isso faz com que o texto venha com toda essa carga, que eu atribuiria de uma carga que afeta a legitimidade do texto, mas que, para nós, operadores do direito, vai ter que ser construído todo um filtro constitucional e convencional até, para que nós possamos ter daqui a 1 ano e meio, 2, qual o texto que realmente vai prevalecer. O senhor teria condições de fazer uma panorâmica da reforma trabalhista, enumerar alguns pontos polêmicos, enumerar quais dispositivos foram modificados, sucintamente, para darmos uma dica para o nosso público de casa? Basicamente, doutor Eliezer, hoje já se ouvem bastantes comentários e isso se constata, aqueles temas que mais aportavam no Tribunal Superior do Trabalho, como dano moral, direito individual do trabalho, a questão das horas extras, a questão das doenças ocupacionais, a questão da quitação extrapatrimonial, criou-se inclusive agora um procedimento de jurisdição voluntária para que seja legalizada dessa forma. Também temos questões processuais, como prescrição intercorrente. De um modo geral, a CLT em si foram 97 artigos ou alterados ou criados, 16 revogados. Professor, voltando à Lei 13.467, que é a lei da reforma trabalhista, ela foi sancionada esse mês de julho, mas ela vai entrar em vigor 120 dias, ou seja, 4 meses após a publicação do Diário Oficial da União. Quais são as implicações para o trabalhador, para o empresário, sobre a aplicação dessa nova ferramenta, direito processual, no direito do trabalho? Nós temos que dividir 2 grupos de normas, umas que regem o direito do trabalho, propriamente dito, e outras que vão reger o direito processual do trabalho. Para todas elas, o período de vigência de uma norma está previsto na Lei Complementar 95/98. E uma das críticas primeiras que se fazem é que o artigo 8º dessa lei diz que deve-se dar um prazo razoável para que seja dado conhecimento à sociedade. E essa crítica já foi veiculada hoje e realmente o prazo é muito exíguo. Ainda tem pessoas que infelizmente lamentam porque a lei passou e não veem que nós já estamos na contagem regressiva e precisamos, na realidade, discutir e corrigir eventuais inconstitucionalidades no texto. Ela foi publicada dia 14 de julho. Esse dia entra na contagem. Ela vai até o dia 10 de novembro, que é o último dia, esse dia também entra na contagem e ela entra em vigor no dia seguinte. Então, nós esperamos que ela vai entrar em vigor, salvo qualquer alteração da vacatio, no dia 11 de novembro, que é um sábado. Do ponto de vista do direito material, eu inclusive já recebi algumas consultas dizendo assim: doutor, me diga uma coisa, eu posso demitir o meu trabalhador dia 9 e na segunda já recontratá-lo como contrato intermitente? Eu sempre tenho pedido que o empresário aprecie com bastante moderação essa reforma, porque
nós temos um artigo 9º que considera fraude a determinadas condutas que visam suprimir direitos. E não vai ser assim de uma hora para outra que a reforma vai poder ser aplicada. Então, em matéria de direito material, tem algumas coisas que você pode fazer logo, de imediato, como, por exemplo, você pode alterar o regime do teletrabalho. Se você tem um funcionário no regime presencial e ele quiser migrar, fazer a portabilidade para o regime do teletrabalho, se houver um mútuo consentimento, já no dia 11 ele pode passar a ser um teletrabalhador. O inverso, a lei já não permite. Se ele for um teletrabalhador e quiser voltar para o presencial, a lei pede que se observe uma transição mínima de 15 dias. Agora, automaticamente, independentemente de haver acordo coletivo ou não, aquelas horas que a lei retirou o caráter de salarial de hora extra, uma hora intínea e hora intervalar, se houver um acordo para entrar em vigor nesse dia, e aquelas horas de tempo à disposição, essas aí automaticamente no dia 11, independente de qualquer conduta ou do trabalhador ou da empresa, elas já podem ser aplicadas. Agora, a maior dúvida pode surgir com relação às normas de direito processual, porque nós vamos ter uma alteração muito significativa em que os prazos agora vão ser contados em dias úteis. E nós temos uma peculiaridade no sistema do processo eletrônico, é que se disponibiliza num dia, se considera publicado o despacho no outro, e o prazo começa a contar no dia seguinte. Então, vamos admitir que na quinta-feira seja disponibilizado no diário eletrônico um despacho que vai abrir meu prazo para recurso. Na sexta-feira, esse despacho é considerado publicado. Meu prazo começa a fluir na segunda. Aqui me parece que o prazo vai ser do código anterior. Mas se o despacho for disponibilizado apenas na sexta e publicado na segunda, eu já vou ter 8 dias úteis para recorrer. Então, isso vai trazer muita diferença, e pode trazer, inclusive, muitas polêmicas, e eu não sei se os tribunais estão atentos a isso para ou publicar esses despachos só na vigência do novo código, ou então dar um prazo razoável para explicar, inclusive para os operadores do direito. Em matéria de prova, nós também vamos ter uma grande modificação, porque a regra do direito processual do trabalho é: eu alego, eu provo, você alega, você prova. Isso foi tão combatido durante muito tempo porque se entendia que, em matéria de prova, geralmente a maioria dessas provas estão na mão do empresário, que é quem tem maior aptidão para produzir essa prova. E agora o artigo 818 vai ser alterado para colocar dentro dessa questão da aptidão da prova, de quem tem mais possibilidade e condição de produzir a prova, para que sobre ele recaia esse ônus. Professor, só um esclarecimento, o senhor citou agora nessa pergunta a questão das horas extras, horário itinerário, tempo à disposição, intrajornada, dias destinados ao repouso, foram modificados isso aí. Como é que vai ficar na prática esse regime de horas extras? O que de mais relevante vai acontecer, o que ocorreu com a reforma, é que esse tipo de hora, no final do mês, ele ocasionava uma potencialização, vamos dizer assim, um aumento da renda do trabalhador no contra-cheque, aquela horinha que ele ficava à disposição para trocar o uniforme, aquela hora que às vezes ele ficava dentro da empresa, e ainda que ele não tivesse praticando algum ato, mas se ele estivesse aguardando a chamada, por exemplo, se ele chegava mais cedo de um transporte, isso causou muita discussão no âmbito da jurisprudência. Essa hora vai perder o caráter de extraordinária, como também aquela hora do transporte que ele vem de casa, seja ele fornecido pela empresa, seja ele o percurso coberto por linhas regulares de transporte. Isso também perde o caráter salarial. Como, por exemplo, agora o intervalo entre a jornada, que nós, depois de ampla discussão jurisprudencial, conseguiu-se a conquista de que se você gozava de meia hora, e essa meia hora era computada como 1 hora, se você conseguisse comprovar num processo, ainda que você gozasse meia hora, você tinha direito a 1 e como extra.
Agora não, ela vai ter natureza indenizatória e vai ser acrescida de 50%. Dentre outras e várias outras que nós levaríamos aqui o programa inteiro para... É verdade. Tem muita novidade nessa reforma, muita coisa que realmente precisa ser esmiuçada aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre teletrabalho, porque o senhor é expert no assunto e eu estou sentindo firmeza. Se tiver como o senhor dar uma aula sobre teletrabalho, seria muito importante. Qual a sua percepção acerca dessas disposições? Aqui, nesse ponto, eu recebo positivamente essa alteração. Eu acho que nós tínhamos um conceito do que era o trabalho à distância, por meios telemáticos, e agora nós já avançamos um pouco mais para definir o que vem a ser esse trabalho, o teletrabalho, que é aquele trabalho que você o trabalhador exerce fora do ambiente da empresa, mas sujeito a controle telemático. Não é porque se trabalha fora, ou, por exemplo, se trabalha fora como office boy e precisa prestar conta pelo celular, a questão não é essa. A questão é de você realmente receber um controle, geralmente por metas, você tem um home office em casa, você presta serviços e que você não precisa estar diariamente na sede da empresa. Uma característica importante desse novo regime é que, ainda que você precise, eventualmente, estar na empresa ou para prestar conta de metas ou para fazer alguma coisa, isso não vai desnaturar o regime do teletrabalho. Uma conquista também que eu vejo de muita relevância é que o contrato para o regime de teletrabalho ele vai ter que ser escrito. E tem algumas cláusulas que vão ser necessárias, como, por exemplo, você vai ter que descrever que atividades o teletrabalhador precisa desenvolver. Ele também vai ter que constar a questão dos equipamentos, a manutenção. Apesar disso, não vai ter natureza salarial, essas utilidades, mas esse contrato vai ser obrigatório. E a portabilidade. Se hoje você está no teletrabalho, amanhã você pode migrar para o regime presencial e vice-versa, observado as características que nós já delineamos antes. Doutor, tem um capítulo referente ao dano extrapatrimonial. É novidade também, isso aí é uma situação que muita gente não conhece. Eu gostaria que você desse uma explicação sobre essa questão do dano extrapatrimonial. É o nosso famoso dano moral, né? Eu não sei porque o legislador quis inovar, né? É aquela coisa do juridiquês até. As críticas que se tecem a esse modelo é que a CLT buscou fechar a questão do dano moral trabalhista. Ela diz que se aplica ao dano moral trabalhista exclusivamente às disposições que estão contidas nesse capítulo. E a gente observa que muitas vezes atitudes que no Código Civil são consideradas atos lícitos, eles ocasionam a responsabilização daquele que age, que exerce um direito com excesso. E aqui me parece que o texto quis blindar contra esse tipo de atitude. Uma outra situação que eu vejo com muita preocupação é no artigo 223b. Ele quer que os titulares sejam pessoas físicas ou jurídicas exclusivamente. Isso tem uma razão de ser muito especial, é que existe na figura do dano moral aquele dano falado dano em ricochete, ou seja, meu pai sofre um acidente, ou você tem um parente que sofre um acidente, ou vem a óbito, ou coisa do gênero, e na Justiça do Trabalho você tem condições de buscar essa reparação, e aqui parece que o texto tentou blindar quanto a isso, e se foi essa a intenção do texto, certamente vai haver o combate da constitucionalidade desse texto. Agora nós temos pontos que são ainda de maior relevância e que, na minha visão, gravidade. Por exemplo, nós vamos ter agora uma figura de um tarifamento para essas indenizações por dano moral, em que se vai de 3 salários contratuais até 50 salários, dependendo da infração, seja leve, média, grave ou gravíssima. Mas vamos analisar uma situação em que, por exemplo, um gerente de uma loja de departamentos que tem um salário alto, e vamos colocar R$10.000, e o trabalhador que é auxiliar de serviços gerais, e ele chega e diz, olha, coloca aquela caixa na mala do meu carro,
e vamos embora. E no outro dia tá os dois demitidos por justa causa. Lá na frente se apura que aquele evento não se tratou de furto, mas até mesmo de uma reciclagem para a empresa, porque aquilo estava vazio. Vai se ter uma condição em que vai haver uma condenação e pela tarifação, um pode chegar a receber 50 mil reais e o outro 500 mil, porque o salário contratual é o mesmo valor, eu repito, a mesma pessoa, o mesmo ser humano, o constrangimento. E me parece que o valor econômico é o que vai prevalecer, é uma monetarização da moral. Só um esclarecimento. Então não há mais essa questão do dano moral com efeito pedagógico? Não seria mais nesse sentido? Então, doutor, o efeito pedagógico parece que o legislador imprimiu, ele próprio quis imprimir, e essa é uma das críticas que o artigo recebe. Por quê? Porque ele tentou invadir a esfera de atuação do magistrado. Você analisa que, por exemplo, para uma loja que seja pequena e uma infração que seja grave, 50 salários contratuais pode até inviabilizar o negócio. Mas para uma grande multinacional, 50 salários mínimos, se for salário mínimo, ou 50 salário contratual, pode ser algo que não repercuta pedagogicamente. Então, essa crítica que se faz, como bem observado pelo senhor, é que o efeito pedagógico se esvaiu nesse tarifamento que foi praticado. Professor, só uma dúvida aqui. O senhor tem como esclarecer qual o efeito, os impactos da reforma trabalhista sobre a Previdência Social e o orçamento público? Isso, doutor, é uma outra questão que se passou ao largo. Eu não sei se o governo atentou para o fato de que essa reforma, quando ela retira a natureza salarial de vários institutos, inclusive alguns, ela simplesmente aboliu, como essas horas que eram por itinerário, hora por tempo à disposição. Tudo isso, no final da conta, repercutia sobre o salário de contribuição e ia para os cofres da Previdência. Nós estamos agora no mês de novembro. Pode acontecer de um trabalhador que for contratado daqui para frente vai receber um salário mínimo e um valor acima disso de prêmio, de abono, vamos colocar um patamar de 5 mil reais, e ele precisa se encostar na Previdência por alguma contingência. No momento em que ele mais precisa, ele vai receber o salário mínimo, porque o salário de contribuição dele é o mínimo. E um outro impacto que vai trazer no cofre da Previdência. Nós estamos em novembro, em dezembro se pagará 13º salários. É provável, se concretizadas os anúncios, que vai ocorrer demissão em massa e recontratação para se adequar ao regime, ao novo modelo. O que vai acontecer em dezembro? Como se vai pagar esse 13º salário em que vai dobrar a necessidade, a despesa da Previdência com uma receita pequena? E me parece que aqui houve, ou se não houve, nós iremos saber brevemente, uma irresponsabilidade fiscal do governo, porque quando se dá, e aqui aparece claramente que ocorreu uma renúncia de receita, você precisa criar medidas que compensem esse impacto, com a elevação de alíquotas e tributos. Essa semana ainda o ministro da Fazenda estava anunciando elevação de impostos. Então é provável que o empresário receba com uma mão do governo e com a outra o governo aumente uma alíquota que vai causar mais prejuízo. Perfeito. Professor, eu gostaria que o senhor, dentro das reais possibilidades, nos explicasse quanto à execução, que o processo tem a fase de execução, que é a fase final. O senhor poderia nos dar uma panorâmica sobre essa questão da execução? O que sempre se comentou é que na Justiça do Trabalho se entra com o processo, o advogado entra com o processo e depois corre para receber, porque o processo corre na execução sozinho. É verdade. Essa é uma das alterações, um dos vetores que foi alterado, porque agora o magistrado ele só vai ter responsabilidade de executar de ofício, ou seja, ele próprio pode tomar as atitudes executivas quando se tiver com um trabalhador que não esteja assistido por advogado, que é o que se chama de juspostulante. Quando o trabalhador estiver assistido por advogado,
o advogado dele é que vai ter que fazer as diligências em conjunto com o trabalhador. Isso, de um certo modo, acarreta uma retirada de algum ônus do magistrado, mas eu vejo na frente problemas de ordem técnica terríveis, porque vai se poder responsabilizar o advogado por inércia se por uma prescrição intercorrente o processo ficar parado 2 anos. E aqui eu gostaria de fazer um esclarecimento a você, meu amigo trabalhador. Se você tem um processo, o CPC diz que a partir da vigência do novo código, a partir dessa vigência é que vai começar os 2 anos. Então, não precisa você correr para o dia 11, 12, 13 para a justiça, mas você precisa ficar de olho para que, a partir daí, se você não tem advogado, você precisa estar informando ao juiz, informando as diligências necessárias para que o processo não venha a cair nessa prescrição intercorrente. Da mesma forma, a advocacia vai ter que tomar muito cuidado, porque agora a responsabilização vai vir para magistrado e também para advogados. Professor, nosso tempo é muito exíguo. Infelizmente, o papo está excelente, estou adorando essas explicações aqui. Eu tenho certeza que o público de casa também está conseguindo entender bem suas explicações. Mas nós ainda deixamos um espaço para o senhor fazer suas considerações finais e comunicando que quem chegou agora, a entrevista de hoje é com o professor, com o jurista, doutor Jocil Moraes Filho. Ele é expert em direito do trabalho, está dando esclarecimentos fantásticos sobre a reforma trabalhista. Doutor, agora são as suas palavras finais para fecharmos essa entrevista com chaves de ouro. Inicialmente, eu queria dizer que nós temos um trabalho, inclusive em parceria com o programa Panorama, que é uma cartilha para simplificar a reforma para você, trabalhador. De forma que você vá ali no seu smartphone, vai no ônibus, vai no caminho, dê um intervalo no trabalho, você vá lendo e vá se adequando ao texto. O texto curto vai ser disponibilizado em PDF, você pode ou no endereço de e-mail que vai ser disponibilizado ou no número de WhatsApp, você envia a sua intenção em receber o material e a gente vai lhe enviar gratuitamente. Com relação às considerações finais, eu penso que a reforma deve ser apreciada com moderação, como um bom vinho, como algo que você não pode se exacerbar em tentar, de uma hora para outra, alterar um histórico. Querendo ou não, nós temos várias acusações graves de inconstitucionalidade do texto, regras de direito internacional que se dizem que o texto violou. Então, é preciso que haja bastante moderação e comedimento, principalmente nesse final de ano, nessa época de transição, para que lá na frente você realmente o nosso tempo, infelizmente, né? A gente vai ter a oportunidade de marcar uma outra entrevista com mais calma. Eu quero que você fale bem melhor sobre tudo isso. Infelizmente, o tempo nos traiu. Nós chegamos ao final. Bom, mas esse momento termina então o programa Panorama Jurídico. Mas se você não conseguiu assistir a belíssima entrevista com o Dr. Jocil Moraes Filho, esse programa ele vai estar intacto na íntegra, na internet, no YouTube. Você pode acessar no meu blog, através do Portal da Holanda, e você assiste a entrevista completa. Vale a pena você perder um tempinho e assistir, que está fantástica essa entrevista. As explicações estão ótimas sobre a reforma trabalhista. Tenham todos um excelente final de semana e até o próximo programa. Obrigado.